livro de Mateus, livro de Mateus, capítulo 8. Livro de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. O tema da mensagem de hoje é o rei e a sogra de Pedro. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 14 e versículo 15. A palavra de Deus nos diz assim: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Como temos visto, nós temos que olhar, estudar e ler a palavra de Deus, tendo em vista Cristo. E é isso que o nosso amado irmão Mateus está nos mostrando aqui. Em João 5,39 fala: examinar as Escrituras, disse Jesus, são elas mesmas e testificam de mim. Temos visto que Mateus tem o objetivo de demonstrar que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que Ele é o Messias de Israel. Vimos que Jesus terminou o seu sermão e nós lemos do versículo 1 de Mateus capítulo 1, capítulo 8, e descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Esse mesmo relato aqui da cura de sogra de Pedro, ele está lá em Marcos 1, versículo 29 a 34, 29 e 30, Lucas 4, versículo 38 e versículo 39. Mas vamos relembrar alguns pontos. Vamos relembrar a maneira que Mateus monta o seu esboço aqui do seu livro. O objetivo de Mateus, como nós vimos, é demonstrar que Jesus é o rei escolhido, que Jesus é o Messias, que Jesus é o filho de Davi, da promessa, e que Jesus é o filho de Abraão. Mateus ele começa nos falando do começo da sua vida, começo da vida de Jesus, que nós chamamos de Gênese da vida de Jesus, do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 11. Do capítulo 4, versículo 12 até o 25, ele trata do ensino de Jesus na Galiléia dos gentios. Do capítulo 5 ao capítulo 7, que nós estudamos também, ele fala da lei do governo de Cristo, o seu grande sermão, o Sermão do Monte. E agora ele começa a tratar do poder do governo de Cristo. Ele vai falar no capítulo 8 e até o capítulo 9, versículo 8. É importante destacar que a ordem dos milagres, dos incidentes, elas estão diferentes dos outros evangelistas. O evangelista Marcos e o evangelista Lucas colocam em ordens diferentes. Mateus, provavelmente, como nós temos visto, organiza por tópico. Ele está organizando por tópico e não por ordem cronológica. Então é importante nós entendermos que aqui, aquilo que está sendo tratado aqui, ele não está em ordem de tempo, mas por tópico. E Mateus vai apresentar, está nos mostrando o grande poder desse rei, o grande poder do nosso Senhor Jesus. Nesse texto que nós estamos estudando, é registrado 10 milagres. Os milagres, todos eles têm um grande propósito. Primeiro, compaixão pelo homem, cumprimento de profecias e a demonstração da verdade salvadora. É importante nós destacar que nesse período Jesus vai demonstrar seu poder sobre as doenças, que é o ponto que nós estamos falando agora, sobre a natureza, sobre o sobrenatural, sobre o pecado e sobre a morte. E nessa noite nós vamos falar sobre a cura da sogra de Pedro. E nós vamos entender por que Pedro negou Jesus. Sabe dessa? Por que Pedro negou Jesus? Porque ele curou a sogra dele. Logicamente que é uma brincadeira. Vamos continuar olhando para as Escrituras com os olhos de Mateus, tendo em vista Cristo. A sogra de Pedro. A palavra de Deus, ela começa nos dizendo
aonde ela estava. Aonde que ela estava? Veja o versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro. Então aqui nós temos aonde que ela estava. Aonde que ela estava localizada? Onde que ela estava? Na casa de Pedro. Em João capítulo 1, versículo 14, está escrito onde era localizada a casa de Pedro. Está escrito assim: ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então nós vemos aqui que a casa de Pedro era localizada em Betsaida. Irmãos, Betsaida significava no hebraico casa de pesca. Tinha tudo a ver com a família de Pedro. Era um povoado pesqueiro a nordeste do Mar da Galileia, situada a alguns quilômetros de Cafarnaum. Essa cidade não existe mais. E no capítulo 11 de Mateus nós vamos entender sobre isso. Que fala sobre as 3 cidades impenitentes. Então, nós vemos aqui que a sogra de Pedro estava em Betsaida, na casa de Pedro. Quem ela era? Vamos olhar primeiro para essa mulher. Vamos olhar para as escrituras. O relato bíblico nos diz primeiro que ela era sogra de Pedro. Diz o nome dela? Não fala o nome dela e nem outros detalhes sobre ela. Se ela já era idosa, se ela não era, se ela era mais nova, se era qual a idade dela mais ou menos. E eu gostaria de destacar alguns pontos sobre ela. Um ponto muito importante é que ela era sogra do discípulo de Jesus. Ela era sogra de Pedro. Por que é importante esse ponto? O ponto central ao falar sobre ela é que a igreja romana ela declara que Pedro foi o primeiro papa e exige o celibato para o sacerdócio. Ele sendo papa, de acordo com a igreja romana, ele não poderia ser casado. Para você ter sogra, você no mínimo tem que ser casado. E aqui temos que Jesus curou a sogra de Pedro. Logo ele tinha esposa. Em 1 Coríntios 9:5, o apóstolo Paulo fala sobre isso também. Em 1 Coríntios 9, versículo 5, diz assim: nós temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Quem que é Cefas nessa história? Cefas é outro nome pelo qual o apóstolo Pedro é chamado nas Escrituras. Significa pedra. Muitas vezes Pedro é chamado ou de Simão ou de Cefas. No aramaico é Keifa, traduzido do aramaico para o grego, que fica Kefas. No português e latim é traduzido como Cefas. Eu não sei como é que se diz, mas é mais ou menos assim. Onde ela morava? Voltando para o texto, nós não temos registrado onde ela morava. Não diz que ela morava com ele. Não diz que ela não morava com ele também. Mas está escrito que ela estava na casa de Pedro, acamada e ardendo de febre. Qual doença ela tinha? Não diz também qual doença ela tinha. Mas a Bíblia deixa registrado que ela estava acamada, ardendo de febre. E o médico Lucas, lá em Lucas 4,38, ele fala que a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. William Hendrick, ele afirma que isso indica que era uma febre não comum, mas algum tipo de febre mortal daquela época e região, uma espécie de malária.
Robertson afirma que a febre era contínua, talvez crônica e certamente grave. Todos nós sabemos, principalmente os adultos, que a febre era algo bem complicado. Ela é decorrente de infecções virais ou bactérias causadoras de diversas doenças graves e muitas vezes mortais. Se tiver alguma coisa errada no seu corpo, uma dor de garganta, alguma coisa está infeccionando, a primeira coisa que acontece conosco é o quê? Febre. Quando uma criança pequena está com febre, os pais já entram em desespero, já procura baixar a febre em qualquer modo. Então a febre ela está associada a doenças inflamatórias e a infecções. Em nossos dias nós temos muitos recursos. Nós temos PA 24 horas, nós temos farmácias, nós temos remédio muitas vezes estocado na nossa casa, principalmente para nós que temos crianças pequenas em casa. Mas mesmo assim, nós sabemos que muitas vezes pode ser algo grave e muitas vezes algo mortal. Os médicos sempre advertem que a febre é um alerta de que alguma infecção pode ter iniciado em nosso organismo. É sempre um motivo de preocupação. Tomou remédio e não passou a febre, recomenda-se procurar ajuda médica. E aqui eu imagino que eles tivessem tentado outras formas de fazer com que ela ficasse melhor. Eles tentaram os chazinhos, que as vós sempre sabem como fazer. Eles tentaram outras formas para fazer com que a febre dela tivesse baixado. Mas a Bíblia nos mostra que ela continuava acamada e ardendo em febre. Amados, uma coisa muito importante que nós temos que ver na Escritura também é que dia que ela foi curada. Nós conseguimos ver que dia que ela foi curada através de Mateus capítulo 8? Marcos capítulo 1. Abra comigo em Marcos capítulo 1, que fala sobre essa mesma história. E nós vamos entender que dia que era. Marcos capítulo 1. Em Mateus 8 fala que eles estavam Marcos 1, 21. Marcos 1, 21 fala qual o lugar que eles estavam. Veja lá comigo. Alguém quer ler? Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinavam. Veja, no versículo 21 está falando sobre a cura de um endemoniado em Cafarnaum. E no versículo 29, o que está escrito no versículo 29? E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Então veja, eles entraram em Cafarnaum no sábado e ele foi ensinar na sinagoga. Logo depois, ele sai da sinagoga e foi ele com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Olha que interessante, eles saíram da sinagoga de Cafarnaum e foram até Betsaida. Logo ela foi curada no sábado. Jesus, no dia do descanso, continua disponível para socorrer os necessitados. Ele tinha acabado de curar, de libertar um endemoniado em Cafarnaum e não para. Em seguida ele traz cura para uma mulher enferma. E temos relatado que ela, depois de curada, passou a servi-lo. Veja, um ponto muito importante, voltando lá para Mateus capítulo 8, também sobre essa mulher. O versículo 15 diz: mas Jesus, tomando-a pela mão e a febre a deixou, ela se levantou e continuou a dormir. Passou a servir. Depois desse milagre, antes desse milagre, a febre ela deixa a pessoa muito enfraquecida. Todos sabemos quando Samuel, por exemplo, ele pega a febre, ele fica com febre, meio adoentadinho, o que ele faz? Ele se amontoa no canto, ele é outra criança.
fica totalmente abatido, fraco. A pessoa fica muitas vezes com a febre, fica debilitado, fica acamado, fica enfermo. Agora eu quero que você imagine ela estava muito debilitada, estava muito doente, e o milagre de Jesus, que nós falaremos em seguida, fez com que ela voltasse a fazer o que ela sempre fez. O que ela fazia? Servia. Ela foi servir. O texto nos diz que ela se levantou e passou a servi-la. Em Lucas 4,39 fala, e logo se levantou, passando a servi-los. Quem pediu o milagre para ela? No livro de Mateus não está registrado quem pediu. Inclusive, quando eu comecei a estudar o livro de Mateus, eu ia falar que Jesus que viu ela acamada, mas quando eu fui ler Marcos, está escrito lá, e Lucas, Marcos 1,30 fala assim, a sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Provavelmente até lá na sinagoga eles souberam, não é? Do que estava acontecendo, os irmãos, e falaram, eu preciso que você vá lá na minha casa. Em Lucas 4,38 fala, ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Veja, eles rogaram, eles pediram para que Jesus a curasse. Como vimos, é provável que eles tenham utilizado todos os recursos disponíveis na época para ela ficar bem. Mas ela continuou enferma. Agora vamos olhar para o rei. Vamos olhar para o Rei Todo-Poderoso. Como nós temos visto, os olhos de Jesus, os olhos de Mateus, não estão sobre aqueles que estão sendo curados. Nós vimos que os olhos de Mateus não estavam sobre o leproso, os olhos de Mateus não estavam sobre o centurião, e agora não estão sobre a sogra de Pedro. Nem cito o nome dela. Os olhos nossos também não devem ficar sobre ela. Nós temos que lembrar que Mateus está nos falando sobre o grande poder do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele está falando sobre o poder do governo de Cristo sobre as enfermidades, sobre a vida, sobre todas as coisas. Cristo é o Salvador, Cristo é o Senhor de toda a terra. Então vamos olhar para Cristo. O que Jesus fez? Nós temos aprendido, com o decorrer desse tempo, que Jesus é que marca os encontros. O tempo sempre é definido pelo nosso Senhor. E Jesus também tinha marcado um encontro com essa mulher. Naquele dia, naquele lugar. Tudo que acontece, o que vai acontecer, nós cremos que é pelo decreto de Deus, pela providência de Deus, que tudo acontece de forma perfeita. Nada do que acontece por acaso ou por acidente. E Jesus curou ela. Versículo 15 fala que Jesus a tomou pela mão e a febre a deixou. De acordo com a eterna vontade de Deus, já estava agendada a cura daquela mulher. Veja comigo em Lucas 4. Lucas 4. Lucas 4,39 diz assim: inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Lucas está mostrando também sobre o poder de Deus, sobre a autoridade de Jesus, sobre as enfermidades, sobre as doenças. Jesus tem todo o poder. Ele pode dizer, sai a dor de cabeça, e ela sai. Eu não tenho esse poder. Nós não temos este poder, mas o Senhor tem. De acordo com a eterna vontade de Deus, já estava agendada a cura daquela mulher. Não foi por mérito ou por algo que ela fez, mas foi pela misericórdia e pela graça de Deus. Amados, o que ela fez para merecer ser curada? Ontem à noite, enquanto eu estava pensando sobre esse texto também,
um amigo meu chegou e levantou a seguinte questão. Ele nem sabia sobre o que eu iria falar. Ele contou a seguinte história. Quero que você ouça comigo. Certa vez, um avô foi diagnosticado com câncer e o médico falou que ele teria 2 semanas de vida. Aí o avô volta para casa, a família está devastada. E a netinha sonha naquela noite que Deus tinha curado seu avô. No outro dia ela acordou e contou para o avô dela. E o avô volta ao médico e fala para o médico que por causa do sonho da neta, ele gostaria de realizar os exames novamente. O médico fala para ele que não é momento para lutar, é momento para aceitar a situação. E ele deveria fazer isso. Mas eles insistem, a família insiste e querem fazer novamente os exames. Eles acabam cedendo e os exames são feitos novamente. E o avô está curado mesmo. Um verdadeiro milagre. Mas aí vem as indagações das pessoas sobre esse caso. E foi me perguntado assim, por que o avô dela mereceu e uma criança com câncer não recebeu a mesma graça que ele? Que Deus que é esse? O que nós devemos responder diante dessa situação? É bem complicado, não é? Quando nós olhamos para a história da cura da sogra de Pedro, muitas pessoas questionam também por que Jesus cura a sogra de Pedro, provavelmente idosa, e deixa com que crianças morram. Primeiro ponto que nós devemos analisar a situação. É somente pela graça de Deus. Se é pela graça, não é por merecimento. Se a cura de alguém fosse por merecimento, quem seria curado? Ninguém. A Bíblia fala que todos, sem exceção, são pecadores e estão destituídos da glória de Deus. Ninguém pode se achegar perante Deus e dizer, você tem que fazer isso. É tudo por graça, é imerecido, por isso é tão maravilhoso e é tão precioso. O segundo ponto, a vida pertence a Deus. Amados, a vida que nós temos, o ar que respiramos, o corpo que nos foi dado, este mundo, pertence a quem? A Deus. Todas as coisas. Nada é nosso, nós não temos direito sobre nada. O que nós fazemos para merecer tudo o que Deus faz? Nada. É tudo dele. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Como diz o Paul Washer, vou mostrar seus pensamentos, a intenção do seu coração em um telão, para ver quem voltaria a estar aqui nesse lugar nessa noite. E Deus conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração, os nossos pensamentos. Terceiro lugar, naturalmente nós olhamos para o lado errado. Quando nós olhamos para determinada situação, nós sempre olhamos para o beneficiário, olhando de forma externa, de forma momentânea. Nos posicionamos muitas vezes como juízes definindo o que Deus deve fazer e o que Deus não deve fazer. Nós procuramos definir o que seria melhor Deus fazer, tendo em vista o quê? Aquilo que nós achamos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Mas o que a palavra de Deus diz em Isaías 55:8? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como súditos do reino de Cristo, nós devemos olhar para quem? Olhar para Cristo e a sua palavra. Quem reina soberanamente sobre todas as coisas? Quem sabe o que vai acontecer? Quem sabe o que é melhor para o amanhã? Somente Deus. E aí nós podemos responder as questões apresentadas. Porque o avô dela mereceu e uma criança com câncer não recebeu a mesma graça que ele?
porque é por graça e não por merecimento. Por merecimento, todos nós deveríamos ser consumidos. A Bíblia fala em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Deus não precisa curar ou salvar alguém, mas quem Ele cura ou salva, Ele faz somente por sua graça. Por que Deus me salvou e não salvou, por exemplo, um amigo meu? É a graça de Deus. Não tem como nós explicar. E não é motivo de orgulho para mim também. É motivo de agradecer o Senhor, de me prostrar diante do Senhor. Porque eu não mereço. E aí nós podemos responder a última questão: que Deus que é esse? Este tipo de questionamento muitas vezes é de ateísmo. Ele se posiciona em oposição a Deus, como inimigo dele. Este questiona Deus e quer mostrar que Deus é injusto. Quando as pessoas se posicionam dessa maneira, por que uma criança na África passa fome, por exemplo? E Deus não faz nada. Por que ela fala isso? Porque ela está se colocando em oposição a Deus. Em oposição, dizendo que Ele está sendo injusto. E Romanos 8 trata sobre isso. Romanos 9, ele fala assim, no versículo 20: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Toda boca se cala perante o Senhor de toda a terra. Ninguém tem moral para questionar a soberania perfeita de Deus. A Deus pertence todas as coisas, Ele é o Rei eterno sobre todos e todos. Em Efésios 1:11 fala: nele digo, no qual fomos também feitos heranças predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Por que José foi vendido para o Egito? Olhe para os olhos dele. Por quê? Ele sabia o que ia acontecer? Hoje nós sabemos o que aconteceu. O propósito perfeito de Deus. E quando ele foi injustiçado pela mulher de Potifar, ele sabia o que ia acontecer? O propósito perfeito de Deus. Quantos anos preso, quantos anos sendo escravo, e ele descansou no Senhor. Os cristãos podem responder que Deus que é esse. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas existem por causa dele. Ele não foi causado ou feito por algo ou alguém maior do que ele. Ele é a causa e o Criador de todas as coisas, e nada do que existe existiria a parte dele. Se ele abandonasse a criação apenas por um momento, tudo pereceria, tudo seria destruído num piscar de olhos. Todos os seres, do maior dos anjos ao menor dos vermes, vivem em absoluta dependência de Deus. No Covid-19 nós vimos as pessoas desesperadas atrás do oxigênio. E se Deus deixasse a Terra durante 30 minutos sem oxigênio, o que ia acontecer? Todo ser vivo morreria. Todo ser vivo seria extinto da face da terra. Todo ser vivo vive porque Deus deu vida e sustenta essa vida. A Bíblia nos mostra que Ele é sustentador de todas as coisas. Eles vivem, respiram, se movimentam, porque é por meio do seu poder sustentador e gracioso. Ele tem poder nos céus e na terra. Com um piscar de olhos, Ele pode destruir tudo e todos. Mas por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, é que nós não somos consumidos, diz a palavra de Deus. E Deus tem um propósito perfeito em todas as coisas. Ele faz tudo conforme esse propósito perfeito. Nós somos totalmente limitados, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos muitas vezes porque nós passamos por determinadas situações. Um grande exemplo disso é Jó. Ele não sabia o que estava faltando para ele.
Os grandes amigos deles fizeram a teologia correta com ele num momento totalmente errado. Mas ele não entendeu o que ele estava passando, nem o que iria vir. Muito menos nós não sabemos o que seria melhor para nós. Nós somos muito fracos, nós cansamos rapidamente, desistimos com facilidade. A Bíblia diz que nós somos mantidos pelo poder de Deus. Deus é digno de toda confiança, de toda reverência, de todo louvor. Salmo 36, 9 fala: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Irmãos, Jesus é todo poderoso. Mateus está nos mostrando que Jesus tem toda a autoridade, tem todo o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele é um Deus gracioso, um Deus bondoso. Ele tem poder sobre as doenças, sobre as enfermidades. Nós nunca podemos perder isso de vista quando lemos as Escrituras. Jesus é o Rei eterno. Jesus não passou naquele lugar por acaso. Fazia parte do propósito perfeito de Deus, e Jesus tem todo o poder. E no versículo 15 nós vemos que Jesus a tomou pela mão e a febre a deixou. Ou seja, quem está com febre fica totalmente abatido, fica totalmente enfraquecido, fica totalmente enfermo. Mas veja, o versículo nos fala que a energia voltou dela imediatamente. Não foi um tratamento que Jesus fez nela. Ela logo voltou à atividade, o que confirma a cura miraculosa. No versículo 15 de Mateus, está escrito assim, veja na tua tradução se está escrito assim: Jesus a tomou pela mão e a ungiu com óleo, e a febre a deixou. Jesus a tomou pela mão, fez um ritual e a deixou. Fez a campanha do 7 quinta-feira. Nós vemos aqui que Jesus não fez ritual nenhum. Não tinha óleo ungido, não tinha campanha de 7 dias, não tinha ritual de cura, não tinha oração forte. Amados, olhamos para a Escritura. Jesus tem todo o poder sobre qualquer enfermidade, seja ela qual for. Não é necessário nada mais. Nós não devemos perder isso de vista. O mundo, o sincretismo, como nós temos visto, muitas vezes faz com que nós pensamos diferente. Irmão Juninho, quer ser curado? Tu tem que fazer tal coisa. O misticismo muitas vezes faz com que é melhor nós mergulhar no rio lá do Jordão para ser curado, igual Naamã fez. Por quê? Porque muitas vezes tem a ver com o misticismo, as pessoas não confiam realmente em Jesus. Elas oram e não creem realmente em Jesus. E nós vemos aqui na Escritura que não é necessário uma oração diferente, uma oração forte, orar com imposição de mão, ungir ou qualquer outra coisa. Jesus tem todo o poder e é com esse poder que nós somos curados. É a fé somente nele, conforme Hebreus 11, 1 fala. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Esta fé é dom de Deus que nos faz descansar no poder de Cristo, descansar nas promessas de Deus, tendo em vista que Ele é perfeito e faz tudo perfeito. A fé torna real no presente aquilo que nós já desfrutamos em Cristo, que é fazer parte do seu reino. Para o mundo esse reino não é visível, mas nós já fazemos parte desse reino e esperamos ansiosamente a vinda do nosso Senhor. Vimos também que Jesus é o Senhor do sábado. Aqui vemos que Jesus vai até a casa de Pedro no sábado, e sabemos o quanto isso era precioso e necessário para o judeu que era a guarda do sábado, o dia do descanso. Mas o foco dos evangelhos é mostrar que Jesus é Senhor de toda a terra. Jesus é o Senhor da lei. Ele é o Rei, as leis são dele, para ele. Ele é o Deus encarnado, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Em Mateus capítulo 12, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus recebeu o domínio sobre a criação e a redenção, e assim
ele também exerce o domínio sobre o sábado, que é o sinal da soberania de Deus na criação e na redenção. Para concluir, amados irmãos, quanto a nós, o que nós podemos aprender sobre a cura da sogra de Pedro? Nós temos visto que Jesus é soberano, que Ele é todo poderoso, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é misericordioso, que Ele é o Rei eterno, que Ele é o Senhor do sábado. Mas enquanto a sogra de Pedro, nós vimos que assim como ela, nós precisamos de Jesus. Ela estava enferma, doente, acamada, ardendo em febre. Mas o que você precisa de Jesus nessa noite? Você está aflito, você está angustiado, você está pensando em desistir, está cansado. Nem diz um pastor que eu conheço, todos nós estamos sempre cansados. Você está sendo perseguido, você está triste, você se sente igual a ela, só quer ficar na cama, só quer estar enfermo. Eu te convido a olhar para Jesus nessa noite. Assim como Mateus olhava quando escrevia esse livro. Quando você lê o livro de Mateus, ore com os olhos que Mateus estava olhando para Jesus quando escreveu. Ele está mostrando que Jesus é o Rei eterno, não há outro Rei. Jesus é aquele que tem todo o poder, é aquele que pode nessa noite ir lá e tocar na sua mão e te curar, conforme diz na Escritura. Clame a Ele, somente Ele pode tomar a sua mão e te levantar. E quando Ele fizer isso, eu desejo que tu faça igual ela. Se levante e passe a servi-lo. O termo usado aqui para descrever o serviço dela é o verbo grego, que é diaconel, e vem a palavra diaconia. É o verbo utilizado algumas vezes, inclusive em Marcos 10:45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Dentre todas as pessoas apresentadas, entre todos os relatos, temos aqui uma mulher desconhecida, uma mulher anônima, que nos ensina aquilo que Jesus espera de nós. Recebeu a bênção, levantou-se e foi servi-lo. Foi servir todos que estavam na casa. Nós somos chamados para ser servos, para servir e não para receber. Nós somos chamados para ser servos dele, fazer a vontade dele, mesmo que isso nos custe a vida, mesmo que isso nos faça ficar isolados de todo mundo. Como diz a palavra, nos últimos dias o amor de muitos vai enfraquecer. Os cristãos serão perseguidos, nós temos visto isso em todos os lugares. Mas confie em Jesus, descanse nele, tudo é por ele e por meio dele, ele é a fonte da vida. E mesmo que os nossos pedidos não sejam atendidos como nós gostaríamos, continue descansando nele, continue confiando nele. O reino é dele, ele sabe o que é melhor para nós. Abra comigo em Romanos 8. Romanos 8, versículo 31. Esse é o capítulo da minha vida. Romanos 8, 31 diz assim: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de
que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Herbert de Campos Júnior falou assim: nós precisamos aprender a repousar no soberano, mesmo quando não compreendemos tudo que está por vir. Louvado seja o Senhor Jesus.